Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Josué Duarte, eu sou presbítero aqui na Igreja Assembleia de Deus Trindade, pastoreada pelo pastor Benjamin Martins, pastora Simone, e como coordenador do Ministério de EBD, Ministério de Curso da nossa igreja, tem o pastor Luiz Margarida, o qual eu quero deixar aqui meu abraço, muito obrigado pelo convite, que me é feito para estar ministrando essa EBD. Bom, nós estamos no terceiro trimestre deste ano, do qual nós temos como tema Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida, a revista comentada pelo bispo Samuel Ferreira. Eu gostaria, antes de dar início, meus irmãos, dizer que você é muito bem-vindo, você que estuda na escola, você que está passando, que viu esse vídeo. A minha oração é para que Deus possa estar falando contigo, que Deus possa estar ministrando no teu coração, assim como está ministrando no meu. Vamos orar, queridos? Te convido a curvar a sua fronte e vamos fazer uma oração para iniciar essa aula. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória. Te adoramos, Deus, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, Deus, de trazer, Senhor, um pouquinho mais da porção da Tua Palavra. Hoje, Deus, uma ministração tão tremenda, tão poderosa, aonde Deus fala sobre fidelidade, aonde Deus, o Senhor tem vindo ao nosso encontro, Senhor, com uma palavra tão rema, uma palavra, Senhor, que para os dias que nós vivemos, Senhor, é tão urgente. Meu Deus, a minha oração, Pai, nesse dia, Pai, é que o Senhor possa estar tocando o coração de cada um, Pai, que está vendo essa mensagem ao vivo, ou possa estar vendo num futuro, Deus, essa palavra, que a Tua palavra, Senhor, possa estar tocando firmemente, Deus, o coração de cada pessoa, que possa ir ao encontro, Deus, e encontrar guarida, Senhor, no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, amados irmãos, essa lição que nós vamos estar ministrando hoje, ela fala sobre a fidelidade sendo um estilo de vida. Ela é a quinta lição deste terceiro trimestre. Ele seria dentro de 13 lições que nós vamos estar colocando. Essa é de número 5. Nós temos uma leitura complementar que é para você estar acompanhando, para você estar meditando durante a semana. E aqui vai ficar alguns versículos de segunda a sábado. Te convido a fazer isso, que você possa estar olhando, você possa estar meditando nessas palavras durante essa semana. Amém? O texto de referência dessa lição que nós temos é o livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo 14, 16, 17 e 18. E eu gostaria de ler com você, que diz assim: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não foi sabendo, ó rei, se não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos, essa passagem é muito conhecida, onde nós temos por já cultura no meio evangélico de conhecer esses três homens de Deus como Sadraque, Mesaque e Abdenego, homens que saíram de um cativeiro, onde o rei Nabucodonosor foi até a terra de Judá, em Jerusalém, e trouxe cativo esses homens que nessa época eram meninos, eram homens doutos, cultos, e nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a vida deles. Nós vamos estudar anterior a essa passagem, que aqui já fala a famosa fornalha, onde eles foram jogados na fornalha acesa, que você deve conhecer a história. Nós vamos estudar mais um pouquinho a respeito desse fato bíblico. Bom, o texto áureo dessa lição, ele diz: Amai ao Senhor, vós todos os que sois santos, os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Isso está escrito no livro de Salmo, capítulo 31, versículo 23. A verdade aplicada dessa lição é ser fiel a Deus
não nos isenta das provações, mas nos permite crescer na fé e no conhecimento do Senhor, testemunhando a sua provisão. Essa verdade aplicada aqui, amados, é algo assim que Deus tocou muito forte no meu coração. Porque ser fiel a Deus, ele é algo obrigatório para o cristão, ser fiel a Deus. Nós vivemos pela graça, nós vivemos pela fé, nós vivemos essa fidelidade a Deus. O nosso Deus é fiel conosco. Nós vivemos também essa fidelidade. Mas isso não quer dizer que nós estamos isentos aos fatos que nós não queremos passar. Aquele fato que dói, que machuca, esse fato nós não estamos isentos a passar por eles. E nós vamos estudar um pouquinho sobre essa verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar em nossas vidas. Bom, o ponto de partida dessa lição é que devemos ser fiel a Deus. O nosso alvo como crentes, como pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, é ser fiel a Ele. Devemos ser fiel a Deus, não importando o que nós estamos passando, não importando aquilo que nós temos em nossas vidas. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre o ponto de partida, o nosso alvo. O motivo de oração, isso tudo está escrito nessa revista, ele é orar para que os jovens fiquem firmes na fé. E não só os jovens, para que todas as pessoas, os adultos, as crianças, também permaneçam firmes no Senhor. Então aqui a motivação para que você possa estar orando pela sua casa, para que eu possa estar orando pela minha família também, para que nós possamos estar juntos, amados, orando para que Deus possa estar abençoando os nossos jovens, abençoando as nossas famílias, para que nós não consigamos ou que nós não possamos cair nas garras do inimigo, porque ele anda aí ao nosso redor, ao nosso derredor, como diz a palavra, né? Tentando nos tragar, tentando nos levar a várias situações que nós não queremos passar. Bom, então ore para que os jovens fiquem firmes na fé e para que suas famílias sejam salvas. Os objetivos dessa lição, primeiro, ensinar a necessidade de tomar uma firme decisão. Então, o primeiro objetivo que essa lição coloca, e é algo muito urgente na nossa vida, é que nós temos que aprender como nós temos a necessidade de tomar essa decisão. Qual decisão que nós devemos tomar? É algo que nos assombra quando você tem várias opções, ou não tem opção, mas você tem que tomar alguma decisão. Isso nos assombra. Então, de qual maneira? Então, isso nós vamos estar vendo nessa lição. O segundo objetivo dessa lição é enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações, porque as provações virão, mas qual a atitude que nós vamos tomar? Qual que é a nossa postura como crente, a nossa postura como cristão, a nossa postura como servos de Deus? Será que nós vamos ser fiel quando essas circunstâncias vierem sobre as nossas vidas? E o terceiro objetivo da lição, amados, é mostrar que nossas fornalhas evidenciam a nossa fé e revelam o poder de Deus. Ou seja, quando nós passamos por essas fornalhas, o que vai ficar evidente na nossa vida é a nossa fé. O que nós fazemos com a nossa fé? Se nós temos uma fé pequena ou se nós temos uma fé suficiente, porque sei lá se tem como medir o tamanho da fé, mas será que ela é suficiente para aquela fornalha que nós estamos vivendo ou queremos viver ainda nas nossas vidas? Nós vamos ver também esse objetivo. Amém? Os tópicos da lição são 3. E dentro dos 3, o primeiro é uma firme decisão. Nós vamos ver o critério de escolha, a mudança dos nomes e o terceiro ponto, um propósito inabalável. E esses 3 jovens tiveram diante dessas necessidades que eles passaram, diante dessas diversidades, né? Algo que eles não queriam passar, mas eles tiveram essa postura como crentes. O segundo tópico é antes do forno de fogo ardente, uma acusação, uma nova tentativa e o terceiro, uma postura corajosa. O terceiro tópico é o livramento do forno ardente. Como que foi? Então nós vamos ver nenhum dano. Por que eles não tiveram nenhum dano? Como assim nenhum dano? Semelhante ao Filho de Deuses e um importante reconhecimento. Introdução. Sadraque, Mesaque e Abdenego são uma prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo o impeça de adorar e louvar a Deus, somente a Deus. Amém? Então nós devemos adorar somente a Deus e eles são prova disso. Esses homens não estão na Bíblia por acaso.
Quando o Senhor colocou na palavra dele esses homens, é para que servisse de testemunho. Eles não são apenas personagens da Bíblia, eles foram homens que viveram antes de nós, mas para que testemunhassem tempos difíceis, amados. Tempos que nós não vivemos hoje, mas o que eles estavam vivendo era uma situação de servidão, de escravidão, onde eles viviam na terra deles, no país deles. Esse país foi tomado por um outro rei, que levaram eles como cativos. Nota, esses homens eram filhos de reis, eles eram nobres, eles eram da alta nobreza, eles eram doutos, estudados, jovens, eram pessoas promissoras no seu país. Mas eles foram tirados da família dele e levados para outra terra. Então, eles tiveram, no tópico 1 fala de uma firme decisão. Eles tiveram que tomar uma decisão firme. Nabucodonosor, rei da Babilônia, declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. Isso você vai ler no livro de Daniel, capítulo de número 1. Então, naquela época, Jeoaquim era o rei de Judá. E quando Nabucodonosor ele montou um grande exército e ele veio contra Judá, ele conquistou Judá. Ele foi 3 vezes contra Judá. E interessante que a primeira vez que ele levou esses garotos, através de uma ordem do rei Nabucodonosor, o exército levou esses homens, no caso, Aspenaz, que era o eunuco, a pessoa que cuidava dessa escola que o rei tinha na Babilônia. Então, o rei mandou que eles trouxessem pessoas boas. Ele passou algumas características de como essas pessoas deveriam ser, quem que eram essas pessoas. E interessante que o rei Nabucodonosor ele vai 3 vezes contra Judá. A primeira vez que ele vai ajudar, ele simplesmente ganha a guerra, que foi sangrenta essa guerra, levou parte do povo, mas ele não matou o rei Jeoaquim, ele deixou o rei no mesmo território. E o interessante naquela época, que quando algum povo que ia contra outro, um rei que ia contra outra nação, era de praxe, eles matavam o rei porque ensinavam que aquilo venceu a guerra. E todo mundo conhecia se a pessoa que venceu o outro povo, ou seja, um rei que foi contra outra nação, venceu aquela nação que tinha perdido a guerra, o Deus dela era fraco. O Deus da conquista daquela pessoa, daquele rei que ganhou a guerra, era um Deus forte. Mas o Deus daquela nação que foi derrotada na guerra, ele era o Deus fraco, ou se virou contra aquele povo. E foi mais ou menos o que aconteceu. Foi uma permissão de Deus ao povo de Judá, ao povo de Israel naquela época. O profeta Jeremias, por 23 anos, ele profetizou que iria acontecer isso, porque o povo andava em desobediência ao Senhor. E o profeta estava como uma trombeta clamando por 23 anos e eles não se voltaram a Deus. Eles permaneciam nos seus pecados, até que Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levantasse um exército e fosse contra Judá, humilhasse, levasse seu povo cativo para sua terra e ali começasse essa história que nós vamos ver agora. Na primeira deportação, ordena a escolha de jovens para cargos de liderança no governo, a aprender a língua, a cultura da Babilônia. Então nós temos ali um cenário onde o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele envia Aspenaz, o seu eunuco, a pessoa da sua confiança, para que trouxesse algumas pessoas, como eu já lhe falei. No livro de Daniel, capítulo de número 1, 3 e 4, você encontra essa história. Mas teria alguns critérios essa escolha. Como que você vai fazer? Como que Aspenaz deveria trazer essas pessoas? Não era qualquer um não, amados. Ele tinha alguns critérios que ele deveria seguir. E o primeiro dele, o critério de escolha, a ordem do rei exigia que os jovens escolhidos preenchessem alguns requisitos. O primeiro dele deveria ser da linhagem real e dos nobres. Então, se fosse uma pessoa comum, não era para trazer. Era apenas as pessoas da linhagem real, dos nobres, da nobreza, pessoas que já tinham algum entendimento, que fossem doutos, que já tivessem algum conhecimento. Amém? O segundo ponto, deveriam ser saudáveis, de boa aparência, inteligentes, de boa formação, competentes para assumir cargos de liderança. Então, Nabucodonosor era um estrategista. Interessante esse ponto de vista dele, que ele já queria pessoas prontas, pessoas que eles pudessem colocar nas escolas dele,
pudessem fazer com que eles fossem liderança sobre o próprio povo que ele estava trazendo sitiado de Israel, de Judá. Após a seleção, deveriam comer e beber de uma ração específica que ele daria a esse povo, a esses meninos. Então, até o que eles iriam comer, o rei ele determinava. O segundo critério, o mundo e o diabo têm forte interesse em que aprendamos e vivamos a língua e a cultura do sistema mundano. Esse aqui é um paralelo, amados, que eu coloquei nesse slide. Deus, por um lado, o mundo, por outro lado. Porque está totalmente ao contrário. Os planos, o planejamento de Deus é um, os planejamentos do mundo está totalmente na contramão. Para destruir a cultura daqueles jovens, era preciso aculturá-los em outra cultura. Eles precisavam estar aculturados, sair da cultura que eles tinham. Então Nabucodonosor, ele toma uma decisão, ele traz aqueles jovens para a Babilônia. Mas ele não quer que aqueles jovens tenham a mesma cultura. Então ele muda a ração diária, como a Bíblia diz, ou seja, a alimentação deles. Eles iam comer aquilo que o rei come. Só que naquela época, amados, o porco, por exemplo, a carne de porco era carne que era proibida para o judeu comer. O judeu tinha alimentos que eles não podiam se alimentar devido a uma aliança com Deus. E eles tomam uma atitude ali, os três juntos tomam uma atitude. Eu gostaria de ler 1 João 2, 15 a 17, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando o bispo colocou essa passagem, eu achei muito interessante nessa lição. Porque aqui a gente pega um fato histórico que nós vivemos na Bíblia, que nós podemos ver na Bíblia, esses exemplos de homens de Deus que viveram isso, que viveram esses flagelos, mas nós trazendo para a nossa vida de hoje, amados. Quantos alimentos que o inimigo tem colocado para as nossas vidas, para tentar nos tirar da cultura de Deus. A cultura que Deus nos chama para ser santo, para ser fiel. Santo não é aquele que tem uma auréola na cabeça, não. Santo quer dizer separado. Ou seja, nós somos um povo eleito, uma raça eleita, uma nação santa, um povo que vive para a justiça, para a glória do Senhor. Nós temos que ser diferenciados do mundo, amados. Não que nós sejamos melhor do que aqueles que estão no mundo, mas o nosso assunto, o nosso papo, com uma linguagem mais jovem, tem que ser reto. Nós temos que viver a postura de crente. E é isso que o apóstolo João está nos chamando aqui. Ele está dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, as coisas que o mundo te oferece. E naquela época era da mesma forma. Então, Nabucodonosor traz os jovens para trazer para a escola dele ali, e ele oferece até a alimentação. A alimentação que eles deveriam comer era aquela. Mas aí nós tivemos 4 homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nomes, Daniel mais conhecido, mas os outros 3 não são muito conhecidos de toda a igreja. Deveria ser, mas não são. Esses homens, amados, eles são chamados, os 4 se reúnem e dizem: não, nós não vamos aceitar essa comida sufocada. Nós não vamos aceitar essas comidas que a nossa religião, a nossa cultura cristã, a nossa cultura judaica na época, não permite. Então, eles chamam o eunuco e fazem um trato com o eunuco e diz assim: olha, nós não aceitamos, mas prova em nós. Se dentro de um período de tempo aí, se a gente mudar a aparência, aí tudo bem, mas prova, faz prova. E aquele rapaz que cuidava, aquele eunuco que cuidava deles ali, aceitou, claro que movido por Deus. E passou o período de tempo, eles não tiveram perca de peso, eles não ficaram mais fracos que os demais homens que estavam vivendo com eles, porém, eles ficaram muito bem, amados. Então a gente vê que só nesse fato aí, Deus já estava cuidando.
do alimento deles, amados. Só na postura que eles tiveram, esses 4 homens tiveram uma postura de não pecar. Eles estavam sendo cativos. Eles saíram da terra deles, terra de nobreza, para ser escravo em outra terra. E mesmo assim, amados, eles poderiam estar dizendo, não quero mais Deus, Deus não nos cuidou, porque Deus permitiu que nós fôssemos escravos do rei de outro país. Mas não, queridos, eles tomam a decisão, os 4, de estarem firmes no Senhor. Amém? Passando aqui, amados, mudança dos nomes. Aí é tremendo, queridos. Nabucodonosor, ele entra com outra estratégia. Não, vou mudar o nome deles. Mas aí quem muda, o próprio Aspenaz, astutamente, ele chama Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e ele escolhe, quase que imediatamente, ele muda o nome deles. O nome de Daniel passa a ser Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdinego. A mudança de nome era uma tentativa de integrar os jovens cativos à religião pagã. Ou seja, eles pensam assim, amados, eu vou tirar ele do meio dele, mas se eu estiver chamando ele pelo mesmo nome, ele vai estar lembrando de quem ele é. Então ele traz aqueles homens para cá, muda o nome deles. E isso, espiritualmente falando, queridos, é algo sobrenatural. Porque o nome desses homens, eles têm significado. O judeu, ele coloca o nome da pessoa, sempre exaltando Deus. Vamos ver o significado desses nomes. Daniel, por exemplo, nome hebreu, significa Deus é meu juiz. Beltesazar, ao contrário, foi o nome que colocaram em Daniel, significa Bel protege a vida do rei. Então, totalmente antônimo aquilo que o pai de Daniel colocou na vida dele. Amém? Deus colocou, o pai de Daniel colocou o nome dele para que ele viesse a exaltar a Deus. E da mesma forma Ananias. Ananias significa Yahvé é misericordioso. Sadraque é inspirado pelo Deus Sol. Olha só que coisa horrenda, não é? Porque você está dizendo que Deus é tremendo, que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso. Do outro lado você diz que tem um Deus Sol. É um Deus que você pode adorar, um Deus menor. Misael, quem é como Deus? O nome dele, do significado dele, quem é como Deus? Quem pode ser comparável a Deus? Mesaque, servo da deusa Sheba, da deusa da lua. Amados, Azarias, Yahvé ajuda, Deus é minha força, a quem Deus ajudou. Abednego, servo do Deus Nabu. Então, Nabucodonosor, ele escolhe esses homens, ele muda a alimentação, ele traz para uma terra longínqua, homens estudados, muda o nome. Amados, nessa postura de mudança de nome, a gente vê que a gente cria, por exemplo, você que é pai, eu que sou pai, a gente cria os nossos filhos, a gente planeja um futuro para eles, a gente diz, olha, é por aqui. Uma coisa que mais alegra um coração do pai é ver quando seu filho está ajoelhado orando, não é? Você que está me assistindo aí, que tem seu filho, que passa por essa situação, é tão bom, isso toca o coração. Mas e quando isso sai do nosso controle, amados? Quando eles vão para um outro caminho que o mundo assedia, e muitas vezes o mundo assediando, eles são solícitos com isso, encontram uma guarida no coração dos nossos filhos. Amém? Não é uma pregação, é um estudo, então não vou me ater a isso, amados, mas que nós possamos estar pensando dessa forma, amém? Bom, o propósito inabalável é o 1.3 da primeira lição, que é 1.3, o tópico, né? Um propósito inabalável. A firme decisão de Daniel e seus companheiros em não se contaminar com as iguarias do rei nos ensina que não devemos abrir mão dos princípios estabelecidos da palavra de Deus, que está escrito em Daniel 1:8. Ou seja, permanecer firme, inabalável, sempre constante, sempre abundante na obra do Senhor. É para isso que Deus nos chama, queridos.
Deus nos chama para isso, para essa postura, mesmo longe de casa, da família, do templo, da liderança religiosa, é preciso ser fiel. Amém? Bom, tópico 2. Até aí nós vamos fazer um resuminho que diz assim, na revista está escrito: eu ensinei que, mesmo longe de casa, da família, do templo, da liderança religiosa, é preciso ser fiel a Deus. Que tudo vê, pois os seus olhos procuram os fiéis da terra. Isso está escrito no Salmo 101, versículo 6. O Senhor procura os fiéis da terra. Amém? Que sejamos, amados, fiéis a Deus em toda e qualquer situação. Você não pense que se você está bem financeiramente ou você está podendo ter uma posição de autoridade, que não vai ser assediado. Muito pelo contrário, amados. O inimigo ele anda ao nosso derredor, procurando quem possa nos tragar. Ele traga pessoas que não estão financeiramente estáveis, mas também aqueles que estão estáveis. Não depende de quanto dinheiro a gente tem ou o poder que nós temos. O inimigo ele quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Amém? Então vamos passar para o tópico 2 que diz: antes do forno ardente. Antes do forno de fogo ardente. Antes do forno ardente, de fogo ardente, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e ordenou que todos se prostrassem diante dela e o adorassem. Isso está escrito no livro de Daniel, capítulo 3, de 1 a 5. Vou resumir essa história. Amados, o rei Nabucodonosor, passado um tempo, depois que ele trouxe esses homens, esses rapazes, no caso, para estudar na terra deles, cativos, né? Ele faz uma imagem. Só que aí já passaram um tempo e esses homens, eles ganharam posição de autoridade. E o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua muito grande. Tem teólogos que dizem em torno de 27, 28 metros de altura por 3 de largura, 2,70, 3 de altura, de largura, mas é muito grande, de ouro puro. E quando ele faz isso, ele chama aquelas pessoas, os mais influentes, seriam os prefeitos, todo aquele que exercia uma posição de autoridade sobre a sociedade foi convidado para vir nesse grande evento que ele ia fazer, de inauguração dessa estátua. Você conhece essa história? Se você não conhece, eu vou te contar só um pouquinho, depois eu te convido a ler o livro de Daniel. É uma história curta, que você é saborosa de ler, amados. Então ele diz assim que um arauto ele chega e diz assim: olha, o rei Nabucodonosor, ele está inaugurando essa estátua e todos, quando tocar um instrumento aqui, todo mundo tem que dobrar os seus joelhos, se prostrar no chão e adorar, porque essa estátua é dele. Amados, eles fizeram aquele voto e estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqui já era o nome babilônico que eles receberam. E quando eles recebem aquilo, a pessoa que estava falando, o arauto do rei que estava falando, disse: ser lançado seria a prova daqueles que não obedecessem. Eles seriam lançados na fornalha de fogo, vivos. Ardente era a penalidade quem não obedecesse, ou seja, amados, eles seriam jogados na fogueira. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se encurvaram. E naquilo, quando tocou uns instrumentos lá, que todo mundo se encurvou no chão, eles não tomaram essa postura. Por quê? Porque eles já tinham Deus. Eles eram fiéis ao Senhor. Eles tinham uma aliança com Deus. Amados, como é importante a gente não romper a nossa aliança com Deus. Amados, quando Deus nos chama, é um pacote completo. Deus ele não faz, ele não abre parênteses em nossas vidas. Não, amados. A palavra de Deus ela é reta. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é única. O que Deus tem para nos falar para você e para mim está escrito aqui, amados. Está escrito aqui. Ele não vai falar nada mais do que está escrito aqui. As promessas do Senhor estão todas aqui para aqueles que querem buscar o Senhor. Aqueles que querem buscar o Senhor vão encontrar o Senhor na palavra. Amém? E eles sabiam disso. Esses 3 homens eram valentes. Esses 3 homens eram corajosos, eram crentes, amados. Eles eram servos do Deus Altíssimo, com toda a força do coração deles. Então, passado esse tempo, amados, quando todo mundo se dobra ali e eles não se encurvam, eles ficam de pé, alguns homens caldeus denunciaram, eles viram ali: ô Nabucodonosor, vive, ó majestade, com todo aquele respeito que ele tinha, né? Porque além de rei, eles consideravam como se fosse um deus,
um Deus humano, devido a tanto poder que aquele homem tinha. Queridos, então, este homem ele tinha uma vaidade muito grande no coração. Ele era vaidoso, ele queria ser reconhecido, mas não ser reconhecido apenas como um rei, ele queria ser reconhecido como um Deus poderoso. Então, quando tocaram aquelas trombetas que todo mundo se prostrou, ficou evidente. Aí teve alguns caldeus que disseram, ei, rei, aqui ó, eles não estão se curvando não, amados. Eles tinham posição naquele povo, eles eram autoridade. Eles podiam muito bem dizer, não, mas o que custa? Eu sou autoridade, eu era escravo, eu vim para cá como escravo. Hoje eu sou um prefeito, é sátrapa, né? Eu seria como um prefeito nos dias de hoje, eu sou prefeito, eu tenho fama, eu ganho bem. Eles poderiam dizer, não, larga isso aí para lá, Deus não está vendo essa parte não da minha vida. Queridos, eles não agiram dessa forma. Eles ficaram firmes, eles não se encurvaram. Eles ficaram firmes. Precisamos estar preparados, amados, para arcar com o custo das nossas escolhas. Queridos, nós temos essas escolhas para fazer em nossas vidas. E, querendo ou não, as custas dela, o ônus das nossas escolhas, bons ou ruins, nós vamos colher. Nós vamos colher, quer seja bom, quer seja ruim. Então, quando eles tomam aquela decisão de não se encurvar a esse rei, a essa estátua, o que acontece? O rei chama eles. O rei chama eles, e aqui eu gostaria de ler com os amados. Livro de Daniel, capítulo 3, do 13 ao 15, que diz assim, ó, então Nabucodonosor, irado e furioso, olha como a Bíblia coloca, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorai a imagem de ouro que levantei? É verdade isso? Vocês fizeram isso? Agora, pois, está dispostos, e quando ouvirdes, ou seja, agora que vocês estão na minha frente, vocês têm disposição, estão na minha frente, vocês podem se ajoelhar, é isso que ele está falando. Ao som da trombeta, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, das gaitas de fole, dos instrumentos musicais que estavam ali, prostrai-vos, era uma ordem, e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então ele já tinha o veredito, ele já disse o que ia acontecer se eles não fizessem. Mas ele continuou, amados. E nessa frase que ele diz logo a seguir, eu coloquei até no slide aqui, ele fala assim, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Queridos, a cultura daquela época era quando você conquistava uma terra, aquele Deus ou ele tinha abandonado o povo ou era um Deus fraco. Nabucodonosor, amados, a vaidade do coração dele era tão grande que ele se achava superior até ao próprio Deus. E quando ele faz aquele desafio, quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Eu até coloquei ali, rei Nabucodonosor falou isso. Aí olha só a resposta que eles deram. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei. Nabucodonosor, não chamou de rei não. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a outros deuses, nem adoramos a imagem de ouro que levantaste. Queridos, aqui me vem na mente Davi. Quando Davi ele era um pastor de ovelhas, ele já tinha sido ungido rei por Samuel, mas ainda ele era um garoto, ele cuidava das ovelhas do pasto do pai dele, e o pai dele manda que ele fosse na guerra, porque os irmãos dele estavam todos em batalhas, e lá tinha um gigante, você conhece essa história.
E tinha um grande gigante que apavorava aqueles homens. E aquele gigante chamava-se Golias, diz que era um homem grande, de estatura. E aquele homem, quando Davi chega lá e ele vê aquele cenário, um exército para cá, um exército para lá, aquele homem, aquele gigante, ele diz que não existia Deus, que não existia homem, que não existia alguém no povo de Israel capaz de segurar a espada dele. Aí Davi ele diz assim: quem é esse? Quem é esse maluco que está falando contra o Deus de Israel, que ousa afrontar o Deus de Israel? Queridos, é o mesmo Espírito. O que nós fazemos quando nós estamos numa roda de amigos e alguém fala mal do Senhor? Amados, que nós possamos ter o mesmo ímpeto desses homens, que nós possamos queimar o nosso coração com isso, amados. Saber que Deus é fiel conosco, mas nós também temos que ser fiel com Ele. Claro que eu não estou te chamando para briga, mas, amados, que nós possamos ter o temor do Senhor, de responder à altura, que nós possamos saber que nós somos cristãos a todo tempo, 24 horas por dia, independente de onde nós estejamos, quer seja no trabalho, quer seja no supermercado, quer seja numa viagem de férias, faculdade, aonde você estiver, você é crente. Nós somos crentes. Nós temos que nos portar como homens e mulheres de Deus. Amém, queridos? Não é pregação, deixa eu me ater aqui. Bom, aqui continuando. Quando tomamos a firme decisão de obedecer ao Senhor, é comum surgirem armadilhas para nos fazer sair do caminho. Eles tomaram aquela decisão de não se dobrar. Então o rei chama eles e pensa: não, vou dar uma segunda chance, para eles voltar atrás do que eles tinham falado. Eles tinham falado que eles não iam se encurvar. Mas aí o rei pensou: não, então eu vou chamar eles aqui, eu vou exigir e eles vão fazer. E acontece o que aconteceu. Bom, uma postura corajosa. Agora nós vamos ver o ponto 2, 3 que diz: uma postura corajosa. A postura deles não foi dúbia, mas sim de coragem. Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu acabei de ler para os irmãos. Eles preferiram ser lançados ao fogo a negarem a fé. Amados, quanto Deus nos ensina com a vida desses homens. Muitas vezes, amados, nós chegamos e falamos uma mentira, nós estamos negando a Deus. Qualquer coisa, amados, que nós estamos saindo fora da palavra do Senhor, é uma negação ao Senhor. Mas que Deus possa achar em nós, amém? Alunos da EBD, alunos da Assembleia AD Trindade aqui, que possa estar firme no Senhor, amém? Que nós possamos ser essa geração. Bom, aqui nesse ponto 2, nós aprendemos que a certeza que Sadraque, Mesaque e Abdinego tinham do livramento divino era formidável. Eles tinham uma certeza com uma convicção tremenda. No entanto, mesmo que o Senhor Deus os livrasse da fornalha de fogo ardente, permaneceriam fiéis a Ele. Eles tinham isso no coração, amém? Passando, tópico 3, o livramento na fornalha de fogo ardente. Agora, até aqui, amados, a gente viu o que foi para chegar até a fornalha. Agora nós vamos ver como que Deus livrou esses homens. Nós vimos, estudamos sobre como eles eram fiéis a Deus, amém? Agora nós vamos ver se Deus livrou, amém? Então, continuando, o livramento do forno de fogo ardente. Ser fiel a Deus não livrou aqueles jovens da fúria do rei, nem de serem lançados no fogo ardente. Aqui nós aprendemos, amados, que muitas vezes nós somos fiéis em certas situações, certas circunstâncias. Nós estamos vivendo um momento muito terrível na humanidade, que é devido a esses problemas de saúde que nós estamos vivendo. E quem sabe você que está vendo essa aula, você tenha perdido alguém na sua vida, uma pessoa que feriu o teu coração. Quem sabe você está até me olhando aí, me vendo e está chorando, dizendo: não, mas ele não passou pelo que eu passei, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai e minha mãe. Amados, dói muito, dói muito. Você que é fiel, você que tem cumprido o ID de Jesus, você que tem sido fiel ao Senhor, que ora, que busca o Senhor, amados, nós não merecemos Deus. Nós não merecemos Deus. É pela graça, nós somos salvos pela graça. O poder de Deus, amados. Nós somos maus, nós somos salvos pela graça.
Assim, ser fiel a Deus não quer dizer que você não vai ter luta. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Esses 3 homens que estavam indo tão bem, eles saíram de escravos, agora já eram autoridades naquele novo país, né? Estava tão bem, de repente desmoronou a vida deles também. Deus não livrou eles da fornalha. Mas eu quero te falar que Deus tinha um encontro marcado lá dentro da fornalha com eles. Amém? Vamos seguindo aqui que nós vamos ver isso. No entanto, a firme decisão deles desencadeou uma série de manifestações importantes e extraordinárias. 3.1. Nenhum dano. Olha só que coisa tremenda, amados, quando a revista coloca, isso aqui é tudo inspiração da revista, saiu da revista e foi para esse slide aqui. Sadraque, Mesaque e Abdinego, atados e vestidos com as suas roupas. Nota, Nabucodonosor chamou e ele disse, pega os homens mais fortes do exército, amarrem eles e joguem eles. Só que tem uma coisa, vocês têm que aquecer essa fornalha 7 vezes mais. Aqueçam essa fornalha 7 vezes mais do que antes. Então ela estava muito quente, ao ponto de quando eles lançaram aqueles 3 homens dentro da fornalha, as pessoas que lançaram morreram queimadas. Veja só, meus amados, como estava aquela situação, e você conhece essa história. Eles foram atados e vestidos com as suas roupas, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Estava tão quente que só as chamas foram suficientes para matar os homens que carregavam. E é uma coisa interessante que a fornalha, eu estava estudando sobre isso, eles jogavam as pessoas de cima. Eles chegavam em cima, a fornalha era lá embaixo e eles jogavam as pessoas lá de cima. Então, com certeza, tinha uma distância boa, porque colocava a linha embaixo e tinha uma abertura por cima onde eles jogavam as pessoas, né? Porque para que servia essa fornalha? Então, quando eles lançaram esses 3 homens, as chamas chegaram até eles. Até os guardas, né? Aqueles caras fortes que foram chamados pelo rei para levar ele. Amém? 3.1. Nenhum dano. No entanto, eles não sofreram nenhum dano, que está no versículo 27 do capítulo 3 de Daniel, do livro de Daniel. O fogo não tinha tido poder algum sobre aqueles homens. O que parecia uma tragédia se transformou em um grande testemunho. Olha só que coisa tremenda, amados. O fogo não fez nenhum dano a eles. Eles foram jogados, aqueles guardas, aqueles homens que jogaram, homens fortes, jogaram eles lá, morreram. Mas eles, no entanto, não tiveram nenhum mal, nada. E eu gostaria de colocar um versículo aqui, uma passagem, 1 Tessalonicenses 5,18, quando o apóstolo Paulo diz, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, aqui eu aprendo muito com essa história, Deus me tocou muito no coração, que não importa aquilo que nós estamos vivendo, não importa a fornalha que nós estamos vivendo. Amados, tem notícias que a gente tem que parece que perde, o chão some, a boca seca, as pernas tremem, o medo toma conta. Mas, amados, tudo tem um propósito. Nós temos que aprender isso, amados, que a vida não é só esse pouco tempo que você tem desde o seu nascimento até agora. Quem sabe, eu estou falando para uma pessoa de 80, 70, 100 anos de idade, mas, queridos, a nossa vida ela não começa e não termina aqui. Nós somos seres eternos em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a vida de Jesus. Enquanto a gente não aceita Cristo, nós somos mortos eternamente. Mas quando a gente vem para Cristo, nós temos essa vida, nós temos o compromisso dele. Embora nós sendo infiéis, ele permanece fiel. Amém? 3.2, semelhante ao Filho dos Deuses. Olha só o título que o bispo colocou. O espanto do rei foi imediato, porque quando lançou eles ali, que morreu, os guardas, ele olhou para dentro e ele viu 4 homens lá dentro da fornalha. Olha que coisa tremenda. Havia lançado 3 homens atados dentro do fogo, mas agora havia 4 soltos. Amados, olha que coisa tremenda. De repente, aquilo que te amarra na tua vida, um pecado que possa estar te amarrando, algo que pode estar acontecendo, Deus vai te livrar dentro da fornalha. Esses 3 homens, eles tiveram um encontro com o próprio Deus dentro da fornalha. A Bíblia, quando fala ali que o anjo do Senhor estava lá, está com A maiúsculo, ou seja, é o próprio Deus. É o próprio Deus que estava lá dentro, ele tinha um encontro marcado com esses homens lá dentro da fornalha.
Essa aqui é uma mensagem para nós, amados. Olha, de repente você está vivendo esse momento turbulento na sua vida, mas tenha bom ânimo, tenha fé. Coloca a tua fé nele, continua sendo fiel, amados. Continua buscando o Senhor. Não desista, não pare de lutar. Se você está vendo que um filho teu está indo para um caminho ruim, continua buscando Deus. Deus, ele vai te dar o livramento. Essa fornalha que quem sabe você vive hoje vai queimar as amarras, como queimou desses 3 homens. Queimaram as amarras, amados. E eles estavam andando, estavam passeando lá dentro dessa fornalha com 4 homens. O próprio Deus estava junto com eles da fornalha. Eu sei que isso é um jargão, mas Deus pode não te livrar da fornalha, mas Ele te livra dentro dela. É dentro dela. Quando você acha que tudo está acabado, aí acaba o nosso eu, aí que começa Deus a agir. Eu não quero pregar de novo, mas... Bom, o próprio Filho de Deus se manifestou para trazer conforto, consolo e salvação para os seus servos fiéis. Amém? 3.3, um importante reconhecimento. Nossas fornalhas, amados, evidenciam a nossa fé e revelam o poder de Deus. Ou seja, quando a gente passa por luta, o que vai ficar evidente é o quanto de Deus tem dentro de nós. O quanto a gente busca Deus. É isso que vai ficar evidente na nossa vida. Não é essas coisas estão dando certo, mas qual que é a postura que nós, como crentes, estamos tomando com as coisas dando errada. Com as coisas não saindo como nós queremos. O nosso pastor, ele tem um ditado que eu guardo para a minha vida. Quando perguntam para ele, né, como é que está? Né, ele diz assim, está muito melhor do que eu mereço. Amados, a gente não merece bem nenhum. A gente não merece bem nenhum, nós somos salvos pela graça. Nada do que nós fazemos nessa vida a gente pode alcançar a salvação. É pela graça no Senhor Jesus, amados. É totalmente pela fé nele. Pela fé nele. Ser homem de fé, essa lição aqui nos chama a voltar a uma fé pura, a uma fé genuína, confiar no Senhor, ter essa fé inabalável que esses 3 homens tinham. Bom, o rei Nabucodonosor reconheceu que Sadraque, Mesaque e Abdinego eram servos do Deus Altíssimo. Olha o propósito que Deus tinha nessa situação. 3.3, um importante reconhecimento. O rei Nabucodonosor redigiu um novo decreto. Ele disse assim, olha, o decreto que eu fiz aí não vale mais nada. Vamos fazer um novo decreto. E olha só o decreto que ele escreveu. Está no livro de Daniel 3, 29 e 30, que diz assim, por isso eu, Nabucodonosor, decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Amados, eles já tinham uma posição, uma postura de autoridade, depois que passou por aquilo que seria a morte deles. Eu não falei para os irmãos, se os irmãos forem ler na palavra, ele está dizendo que quando jogaram esses 3 homens, jogaram até as roupas dele. Jogaram tudo, amados, que pertenciam a eles, jogaram tudo junto, porque eles não queriam mais nem ver eles na frente. Agora, quando Deus deu o livramento, eles só não quiseram ver. O próprio Nabucodonosor chamou ele para fora. Ei, Sadraque, Mesaque, Abdinego, vem para fora! E a Bíblia diz que eles não tinham nem cheiro de fumaça. Não queimou as roupas, não queimou o cabelo, não chamuscou o cabelo, apenas as amarras, aquilo que prendia eles, aqueles que jogaram, a forma que foi jogada na fornalha que queimou. Amém? Olha que coisa tremenda. Bom, terceiro tópico, ele nos ensinou que ser fiel a Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdinego da fúria do rei, nem de serem lançados na fornalha de fogo ardente. No entanto, a firme decisão deles desencadeou uma série de manifestação importante e extraordinária. Eu te pergunto, eu coloquei ali sinais. Amados, como que Deus vai fazer sinais, milagres, se tudo vai bem? Será que Deus não está chamando a gente nesse momento de pandemia, esse momento terrível que nós estamos vivendo, que muitos estão chorando por causa de empresas quebradas e tantas outras situações terríveis que aconteceu?
para fazer um milagre na nossa vida? Amados, este é o momento que Deus vai trabalhar na fornalha. Ele tirou esses 3 homens de dentro da fornalha e aquilo que já era bom, Ele multiplicou sobre a vida deles. Amém? A autoridade que eles tinham, Ele colocou mais autoridade ainda. Conclusão, amados. Nós estamos concluindo essa lição e tem 2 passos, 2 tópicos que eu quero colocar. Na presente lição, nós aprendemos com Sadraque, com Mesaque, com Abdinego, que seja qual for a aprovação nossa, a fidelidade ao Senhor, Deus jamais deve ser negociada. Ou seja, amados, a nossa fidelidade com Deus não pode ser negociada. A nossa fidelidade com Deus, amados, tem que ser uma postura de fé, tem que ser uma postura firme na nossa vida. Não negocie a tua fidelidade com Deus, não negocie. Amados, se tem algo na tua vida que está estragando a tua comunhão com Deus, afasta ele, afasta, queridos. É muito melhor a gente perder algo que é prazeroso agora, uma concupiscência da vida, algo que você esteja ganhando, achando que está ganhando, mas quando você afasta isso, queridos, você tem um campo fértil para Deus agir na nossa vida. Segundo passo, que o testemunho do nosso compromisso seja agradável a Deus e de grande inspiração, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Amados, nada adianta a gente viver uma vida secreta com Deus. Ser crente só na igreja. Ser crente na igreja, quando chega em casa, amados, a gente não trata a nossa esposa como deveria ser tratada. Os nossos filhos também pesam, a nossa mão é pesada com eles. Você, mulher, trate bem o seu marido. Quem sabe você quer atenção quando ele chega do trabalho, mas dá carinho para ele. Amados, Deus quer restaurar nossos dias. Essa lição, ela nos chama a isso, a viver uma vida crente, uma vida de homens e mulheres valorosos na presença do Senhor. Ore pelo seu filho, busque orar com ele, busque ler a palavra com ele. Quem sabe tudo que ele precisa é a presença de Deus e a presença do pai e da mãe juntamente com ele. Amém, queridos? Estamos acabando aqui. Eu gostaria de agradecer a você que escutou essa palavra até aqui. Eu quero agradecer novamente ao pastor Luiz Margarida pelo convite, querido. Muito obrigado, que Deus possa lhe abençoar. Eu quero acabar, amados, também essa EBD, essa lição, com uma oração. E eu te convido a fechar os olhos, curvar a sua cabeça, para que nós possamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, aprendemos, Deus, que esses homens, Deus, foram fiéis em toda e qualquer situação que eles viveram na vida deles, Pai. Nesse período que nós buscamos entendimento aqui, Senhor, nós entendemos isso. Que eles eram fiéis, eles passaram por lutas, por fornalha, por fogo, por prova. Oh, meu Deus, quanta coisa eles viveram e quanta coisa, Deus, se assemelha com os dias de hoje, onde as escolhas, Deus, que nós temos, elas são tão difíceis. Pai amado, a minha oração, Deus, é que essa palavra, Deus, possa nos encorajar a ir além, que nós possamos ser mais crentes, que nós possamos ser, Senhor amado, como esses 3 jovens, Deus, aonde não se contaminaram com as coisas do inimigo, as coisas que o inimigo ele usa para nos tirar da Tua presença, mas que cada dia mais, Senhor, independente da fornalha que nós vivamos, que nós possamos Te encontrar, Senhor, nessa fornalha e que nós possamos, ó Deus, ser fiéis até a morte. Em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Deus te abençoe.